Uma emenda parlamentar impositiva tem execução obrigatória, mas isso significa que o município deve executar o recurso em qualquer situação? A resposta é não. A obrigatoriedade existe, mas não autoriza uma execução automática, sem análise jurídica, orçamentária e técnica. Antes de executar uma emenda, o gestor precisa verificar se o objeto atende às normas fiscais, eleitorais e administrativas, além das exigências de transparência e rastreabilidade. Este é o tema do meu artigo, Orçamento Impositivo Municipal e Controle Externo, conformidade das emendas parlamentares em Ponta Grossa PR, publicado em 2026 pela Revista Digital do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Neste vídeo, vou apresentar os principais resultados do estudo e um modelo prático com 8 verificações que devem ser realizadas antes do início da execução orçamentária e financeira. Antes de continuar, inscreva-se no canal. Aqui eu analiso temas relacionados com gestão pública, ciência, educação e políticas públicas de forma simples, direta e aplicada. Para compreender a dimensão desse desafio, podemos observar o caso de Ponta Grossa, no Paraná. Para o exercício de 2026, os 19 vereadores do município apresentaram 569 emendas parlamentares impositivas. O valor total chegou a R$ 29.215.416,74. Esse montante corresponde a 2% da receita corrente líquida municipal. Por determinação constitucional, metade desse percentual deve ser destinada para ações e serviços públicos de saúde. No caso analisado, isso representa aproximadamente R$ 14.600.000. A outra metade pode alcançar áreas como esporte, educação, cultura, obras, serviços públicos e parcerias com organizações da sociedade civil. O crescimento do orçamento impositivo amplia a participação do poder legislativo na definição das despesas públicas. Entretanto, também aumenta a responsabilidade administrativa do município. Cada emenda possui autor, valor, objeto, unidade executora e possível beneficiário. Cada uma precisa ser analisada, registrada, acompanhada e posteriormente fiscalizada. Por isso, quanto maior o número de emendas, maior é a necessidade de padronização dos procedimentos e integração entre as secretarias municipais, a Controladoria, a Procuradoria, a Fazenda e os setores responsáveis pela transparência pública. O principal resultado do artigo é que a obrigatoriedade de execução das emendas impositivas não é absoluta. A própria Constituição condiciona a execução orçamentária ao cumprimento das metas fiscais, dos limites de despesas e das exigências técnicas aplicáveis. Além disso, a previsão da emenda na Lei Orçamentária Anual não é suficiente para tornar a despesa legítima. O gestor também precisa verificar a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei nº 4.320, de 1964, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a legislação eleitoral e, quando houver parceria com uma organização da sociedade civil, a Lei nº 13.019, de 2014. Outro ponto essencial é a compatibilidade com a política pública. Uma emenda pode estar prevista no orçamento e ainda assim apresentar um objeto incompatível com as atribuições do órgão responsável, com o programa previsto na LDO ou com a finalidade institucional da entidade beneficiária. Nesses casos, pode existir um impedimento técnico ou jurídico para a execução. Portanto, o caráter impositivo não elimina o dever de controle. A obrigatoriedade somente se mantém quando a emenda apresenta condições legais, técnicas e administrativas para ser executada. O ano eleitoral acrescenta uma camada importante de análise. O artigo 73, parágrafo 10 da Lei nº 9.504, de 1997, proíbe, no ano em que ocorre a eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios pela administração pública. A legislação prevê exceções específicas, como situações de calamidade pública, estado de emergência e continuidade de programas sociais autorizados em lei e já executados no exercício anterior. Esse tema foi analisado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná no Acórdão número 683 de 2025. A consulta questionava se um prefeito poderia executar emendas impositivas destinadas para associações privadas, sem contrapartida dos beneficiários e com características de distribuição gratuita, durante o ano eleitoral. O tribunal concluiu que o caráter obrigatório da emenda não supera a vedação eleitoral. Isso não significa que toda emenda destinada para uma entidade privada esteja automaticamente proibida. É necessário analisar concretamente o objeto, a forma de execução,
a existência de contrapartida e o enquadramento nas exceções previstas em lei. Quando a execução estiver legalmente impedida, a não execução da emenda não representa, por si só, descumprimento do orçamento. Por outro lado, executar uma distribuição gratuita em desacordo com a legislação pode gerar responsabilização administrativa e eleitoral. A Instrução Normativa número 200 de 2025 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná estabeleceu um novo padrão de controle para as emendas parlamentares estaduais e municipais. A norma exige que algumas informações sejam divulgadas publicamente antes do início da execução. Entre elas estão a identificação do parlamentar, o código da emenda, o objeto da despesa, o valor, o órgão executor ou beneficiário, a localidade atendida, o cronograma e os instrumentos administrativos vinculados. A norma também exige uma conta bancária específica por emenda e proíbe a utilização de contas intermediárias. Na prática, o recurso precisa permanecer rastreável desde sua origem até o pagamento do fornecedor, do prestador de serviço ou do beneficiário final. Outra mudança importante é o registro das informações no SIM-AM, sistema utilizado pelo Tribunal de Contas para acompanhar os dados orçamentários e financeiros dos municípios. Para o exercício de 2026, a própria instrução normativa estabeleceu uma condição objetiva. A execução orçamentária e financeira somente pode começar depois da implementação integral das medidas previstas na norma. Portanto, transparência e rastreabilidade não aparecem apenas no momento da prestação de contas. Elas precisam estar presentes antes e durante a execução. A partir das normas e decisões analisadas, propus no artigo um modelo mínimo de conformidade com 8 verificações. As 4 primeiras acontecem antes da liberação do recurso. A primeira é a identificação precisa da emenda. É necessário registrar seu código, o parlamentar responsável, o valor, o objeto, o órgão executor, a entidade eventualmente beneficiada e a localidade atendida. A segunda verificação é a compatibilidade com a política pública. O objeto precisa estar relacionado com as atribuições da Secretaria, com a ação orçamentária correspondente, com o programa previsto na LDO e com a finalidade institucional do beneficiário. A terceira é a análise jurídica. Essa análise deve considerar a Constituição, a legislação financeira, a lei de responsabilidade fiscal, a legislação eleitoral, a legislação local e as normas específicas aplicáveis ao instrumento utilizado. A quarta verificação é o plano de trabalho, quando exigível. Nas parcerias com organizações da sociedade civil, o plano deve definir com clareza o objeto, as metas, as etapas, os valores, o cronograma e os meios de comprovação. Essas 4 verificações reduzem o risco de iniciar uma execução que posteriormente será considerada irregular ou inviável. As 4 verificações seguintes estão relacionadas com a rastreabilidade, a transparência e o registro da execução. A quinta é a conta bancária específica por emenda. Essa conta permite acompanhar o recurso sem misturá-lo com valores de outras emendas, projetos ou fontes financeiras. A sexta é a publicidade prévia. As informações mínimas exigidas pelo Tribunal de Contas precisam estar disponíveis em meio digital de acesso público, antes da execução orçamentária e financeira. Publicar os dados somente depois do gasto não substitui a transparência prévia. A sétima verificação é o registro nos sistemas oficiais. No Paraná, isso inclui especialmente o SIM-AM. Em Ponta Grossa também envolve o STVM e os demais sistemas utilizados no processamento e acompanhamento das transferências. A oitava verificação é a formalização dos impedimentos. Se uma emenda não puder ser executada por vedação legal, incompatibilidade com a política pública, ausência de plano de trabalho, risco eleitoral ou impedimento técnico, a justificativa precisa ser documentada. O impedimento deve ser registrado no processo administrativo e comunicado aos órgãos competentes nos prazos aplicáveis. Formalizar o impedimento protege o gestor e permite verificar se a não execução ocorreu por uma razão legítima ou por uma decisão administrativa indevida. A conformidade não deve ser entendida como uma etapa burocrática criada apenas para atrasar a execução dos recursos. Ela protege o gestor, o parlamentar, a entidade beneficiária e a própria política pública. Também facilita o trabalho da Controladoria, da Procuradoria, do Tribunal de Contas e dos responsáveis pela fiscalização e prestação de contas. Quando o recurso possui objeto claro, plano de trabalho adequado, conta específica, publicidade prévia e registros consistentes, a sociedade consegue acompanhar sua origem, sua finalidade e seu destino. O estudo também possui uma limitação importante.
A análise foi concentrada no plano normativo e jurisprudencial. Não foram examinados dados da execução efetiva das emendas em exercícios anteriores. Por isso, pesquisas futuras poderão avaliar como os municípios paranaenses estão implementando essas exigências e se os novos mecanismos realmente aumentaram a transparência e a qualidade do controle. A principal conclusão é que orçamento impositivo não significa execução automática. A emenda somente cumpre sua finalidade quando o recurso é executado com legalidade, transparência, impessoalidade, eficiência e rastreabilidade. Agora quero saber sua opinião. O seu município já possui um fluxo específico para analisar e acompanhar as emendas parlamentares impositivas? Deixe sua experiência nos comentários. Se este vídeo ajudou você, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe o conteúdo com gestores, vereadores, servidores públicos e representantes de organizações da sociedade civil.